Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um seminário do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. E hoje a gente tem o prazer de ter a apresentação aqui do Rodney Gomes. Rodney Gomes, eu creio que é conhecido da maioria das pessoas, foi pesquisador do Observatório Nacional por várias décadas. Ele se aposentou e agora ele está aqui em Guaratinguetá e faz parte do nosso grupo como um pesquisador voluntário. Então, Rodney, por favor, fique à vontade. Obrigado pelo convite. Então, vamos conversar hoje sobre esse assunto aí. A influência de satélites em órbitas excêntricas nas obliquidades do gigante de gelo, Urano, Netuno e Urano. Esse trabalho vai ter duas partes, né? Quer dizer, vai ter uma parte de Netuno, depois uma parte com relação ao Urano. A parte de Netuno já foi feita, já está publicada. E a parte de Urano eu estou fazendo agora. Eu sempre me motivo mais pelo que eu estou fazendo agora. Mas eu vou dar o que já foi feito e depois o que está sendo feito, né? Aqui tem um contexto, né? Esse trabalho se inclui dentro desse contexto genérico, né? A gente sabe que pelo colapso da nuvem de gás primordial que deu origem ao sistema solar ou de qualquer sistema planetário, né? Quando ela colapsa, mantendo ao momento angular, implica que a estrela vai se formar no centro e uma nuvem de gás e poeira. Aliás, um disco, né? Isso vai se achatar, vai ser um disco de gás e poeira, tudo no mesmo plano, rodando de maneira uniforme. Então, a partir daí vão se formar os planetas, os satélites, enfim, todos os corpos do sistema planetário, em particular do sistema solar. Então, espera-se, né, de se imaginar que no começo todos os corpos vão estar basicamente no mesmo plano, rodando na mesma direção, e inclusive os próprios corpos vão ter uma rotação em torno de si, também tudo na mesma direção, e com o eixo de rotação basicamente perpendicular ao plano. No começo era um plano único, né? Mas digamos que é o plano invariante do sistema, né? Então, daí vem a pergunta, por que os eixos de rotação dos planetas são inclinados, né? Todos eles, em particular o Urano, que está deitado, né? O Netuno também tem perto de 30 graus de obliquidade. Então, tem duas soluções básicas, né? Tem variações em torno do tema, mas são duas teorias básicas. Uma delas fala de colisões primordiais, na medida que os planetas vão se formando, acretando massa, eles chegam a tamanhos que a gente chama de embriões planetários, e esses embriões vão colidir entre si e vão formar o núcleo dos planetas de gelo, no caso, né? Esse seria o método força bruta, né? E tem uma segunda forma de formação, que seria através de interações gravitacionais. Basicamente, depois dos planetas já formados e ter um sistema de satélites em volta, né, seria a ressonância spin, órbita, né, entre o spin do planeta, né, e uma frequência própria do sistema solar, em geral é S8, né. Então tem essas duas, uma é a força bruta e outra é a força leve e paciente, né. São duas formas até filosóficas de ver a questão. E temos a questão da formação dos planetas de gelo, que está muito ligada a isso também, né? Como é que eles se formaram, né? Então, pode ser através do modelo de acreção por pedregulhos, né? Pebble. Pebble seriam objetos de tamanho de pedregulhos, né? Na ordem de centímetros, né? Que até onde se forma naturalmente através daquelas forças de Van der Waals, né, de poeira, ocasiona esses pebbles, né? E tem um segundo estágio que vai formar os planetesimais. A partir daí tem várias teorias. Os polos planetesimais podem se unir para formar embriões, né? Através de estabilidade gravitacional. E tem essa teoria que acho que é mais em moda hoje, acho que é mais aceita, que através do arrasto do gás, esses pebbles vão naturalmente espiralar
com excentricidades baixas, né, pela própria ação do arrasto do gás, e vão ser atraídos de maneira bastante efetiva para os embriões, os planetesimais maiores já formados, né? E isso faz com que esses embriões cresçam bastante rápido, né? E há quem defenda, existem modelos que podem mostrar que esses planetesimais podem crescer através desse método até ao tamanho dos núcleos dos planetas, né? Mas tem outras teorias que não, isso pode ser efetivo, tá? Ou através mesmo de interação, de interação entre os próprios planetesimais, pode formar embriões, mas eles não conseguem chegar ao tamanho dos núcleos dos planetas conhecidos, né? Então, vai ter um estágio final que seria a criação dos êmbrios, né? Os embriões vão se colidir e para formar no final os planetas, o núcleo dos planetas, basicamente dos gigantes de gelo, no caso, do tamanho que eles têm, né? Então, cada uma dessas teorias, elas implicam em situações bastante divergentes em relação às obliquidades iniciais dos planetas, né? Nesse caso, as obliquidades vão ser basicamente zero, né? Porque a colisão de embriões, ela joga para um lado, joga para o outro, então a obliquidade não muda. Mas os grandes corpos, não. Cada colisão, existe uma inclinação muito forte para um lado, pode ir para o outro, mas no final, a obliquidade final vai ser bastante alta, tá? Então, dentro desse contexto é que meu trabalho vai se inserir, tá? Existem vários modelos, né, que mostram a inclinação, mostra a variação da obliquidade do planeta, do eixo de rotação do planeta, pela ação de uma ressonância spin-órbita, né? Alguns desses trabalhos estão aí. Talvez o trabalho mais... Tem aqui o apontador, é qual desses aqui? É o do meio? Ah, tá. Esse trabalho talvez seja um dos mais originais, né? Esse Boer e Laskar, eles tentaram mostrar a inclinação de Urano, né? Através da ressonância spin-órbita, mais ou menos igual ao que eu faço hoje, só que quem gerava essa, quer dizer, quem no fundo gerava quer dizer, junto com todos os outros corpos, mas o satélite que o Boer Laskar imaginava era um satélite bem massivo que teria havido no começo do sistema solar, né? Então esse satélite ele implicaria numa precessão da obliquidade de Urano parecida justamente bem próxima do S8, e isso tornaria que a inclinação rodasse muito. O problema dessa teoria muito, né, é explicar esse satélite bem massivo, estaria numa órbita circular, seria um satélite natural, e depois como se livrar dele, né? Cadê esse satélite? Não existe mais. Não vou falar mais desses outros artigos, mas eu vou, o que eu vou apresentar agora se insere mais ou menos dentro dessas ideias, né? Então, eu vou apresentar um cenário para inclinar o eixo de rotação de Netuno, só que no meu caso vai ser sem a necessidade de recorrer a qualquer suposição ad hoc, né? Como no caso desse artigo aqui, né? Um satélite que já existiria, que não existe mais, mas eu só suponho exatamente, eu só conto com a existência do próprio Tritão e sua provável evolução se ele foi capturado dentro desse modelo aqui, que provavelmente é o modelo mais aceito hoje. Esse aqui é um modelo de ruptura de um binário, um planetesimal binário, né, que existia no começo do sistema solar, e durante a época de migração planetária por interação com o disco de planetesimais, esses planetesimais tinham muito encontro próximo com o planeta, né? E também se sabe que muitos desses planetesimais eram binários, né? Até pelo que restou desses planetesimais lá no cinturão de Kuiper, né? Existem muitos binários. Então, se um desses binários passasse perto de qualquer planeta, né? Mas em particular aqui, no caso de Netuno, ele seria... a binaridade seria rompida, né? E um seria jogado embora e o outro seria capturado, né?
É um modelo bastante aceito hoje para a formação de Tritão, né? Como o Tritão apareceu. Como ele tem uma órbita retrógrada, né? Não, tem centro retrógrada, tem que ter uma explicação fora da sua formação natural. Então, eu desenvolvi um modelo, que acho que eu já apresentei até algumas vezes aqui, acho que há 3 anos atrás eu apresentei isso, nesses seminários, e eu não vou entrar em detalhe, mas basicamente é um modelo para variação do eixo de rotação de um planeta, na verdade, um corpo central, que é perturbado por outros corpos, né? E ele é baseado nas equações de Euler, e essas equações são introduzidas dentro do integrador numérico, tá? Então é tudo integrado simultaneamente, tá? Tem esse pequeno detalhe, né? As equações de Euler só valem quando o referencial, tá? O referencial do sistema está alinhado com os principais eixos de inércia do corpo, né? Então, na hora que tem a primeira passo de integração, o eixo de rotação muda e vai ficar fora do eixo do sistema de referência, né? Então, se dá errado, eu faço o quê? Eu transformo o sistema para se alinhar novamente. Então, é uma coisa que é feita a cada passo e tem dado certo isso. A princípio, parece que funciona, tá? Eu fiz várias comparações com outros modelos e parece que realmente funciona. Então, uma vez feito isso, eu vou aplicar a evolução de Tritão por maré e como é que ela vai influenciar na variação da brilhosidade de Netuno. Então, eu vou fazer várias integrações numéricas nesse modelo, incluindo a variação do eixo de rotação de Netuno. Eu considero, dependendo muito da integração, que eu vou mostrar aqui, mas eu sempre vou considerar naturalmente Netuno, que é o corpo central, com o seu achatamento, apenas o J2 no caso, né? E Tritão. Em alguns casos eu vou colocar o Sol e outros eu vou colocar o Sol mais os outros 3 grandes planetas, tá? Eu vario as órbitas iniciais de Tritão, que eu tiro desse modelo que eu falei, do Agnor-Hamilton, tá? E depois eu vou mostrar como é que eu faço isso e incluo marés quando necessário, tá? Aqui algumas constantes e condições iniciais, não vou entrar em detalhes aqui, mas justamente as condições iniciais do satélite é tirado desse modelo aqui, tá? Depois eu vou mostrar como é que isso é feito. A Érica Nogueira também, que já foi aluna daqui, ela fez doutorado comigo e fez um artigo que justamente aplicava esse modelo de Agnor e Hamilton, tá? No artigo inicial que saiu na NIT, ele apenas mostrava que isso era possível, né? O binário ser rompido quando passa perto do planeta, né? Mas e depois que acontece, a gente justamente trabalhou no depois, né? No sentido de que uma vez que isso acontece, quais são as condições iniciais, quer dizer, qual é a órbita inicial desse planetesimal que acabou de ser capturado, tá? Então, as condições iniciais saem desse trabalho, tá? Detalhe aqui que eu vou falar, os planetas são sempre, né, em condições iniciais para hoje, né? Ou seja, eu não considero aquela migração residual, né? Porque, a princípio, o Tritão foi capturado durante a migração planetária, então Netuno não deveria estar exatamente onde está hoje, mas eu desprezo esse detalhe, tá? Até porque durante a evolução dele, que leva alguns milhões de anos, Netuno acaba chegando no lugar dele, então eu achei que isso aí era uma complicação desnecessária, tá? Aí eu passo a fazer algumas integrações numéricas exploratórias, ou seja, eu considero todos os 4 planetas, né? Ou melhor, considero Netuno com seu achatamento, vários satélites em volta, tá? Quer dizer, um de cada vez, tá? E os planetas, o Sol nasquelas coordenadas de janeiro de 2000, tá? E nessas simulações exploratórias eu observei alguns casos assim, tá? O que acontece? Isso aqui é o semi-eixo, excentricidade e inclinação do satélite que está simulando o Tritão, tá?
que eu uso aqui no caso. Aqui, no caso, não tem maré, tá? Ele está fixo naquela posição. E aí eu vou ver o que acontece com a ubiquidade de Netuno. Eu vejo que ela sobe, né? Até 50 graus. Depois é rompida essa ressonância, tá? Aí eu me perguntei, o que está acontecendo aqui? Eu já imaginava, mas eu coloquei aqui, plotei a variação da precessão do eixo de rotação, tá? Nesse exato caso, aqui está uma ampliação, a gente percebe que esse período é muito próximo de 1,9 milhões de anos, que é o período associado à frequência própria do sistema solar S8, tá? Então, para confirmar, o que está fazendo aquilo certamente é essas ressonâncias spin-órbita. Então, a partir daqui, o que eu faço? Eu vou procurar o local onde... O local, quer dizer, quais são os elementos orbitais do satélite, basicamente semi-eixo e excentricidade, o semi-eixo, periastro e inclinação, que induziria esse tipo de ressonância, que induziria a apreciação da obliquidade de Netuno se ficar em torno de 1,9 milhões de anos, né? Então, eu faço várias ressonâncias aqui, eu faço várias integrações numéricas aqui, eu posso fazer várias, porque eu só preciso fazer durante um tempo necessário para determinar essa frequência da precessão da obliquidade de Netuno, né? Então, tipo 55 milhões de anos, que já dá dois períodos, né? E aí eu meço, tá? Esse período, tá? Relativo a frequência da precessão da obliquidade de Netuno. E sempre que tiver dentro desse intervalo, eu faço alguma coisa, mas antes eu tenho que mostrar o que é esse gráfico. Então, cada ponto aqui são as condições iniciais em semi-eixo maior e periastro do meu satélite, tá? E a inclinação eu não coloco aqui, mas vou colocar depois. Sempre que na hora que eu meço o período relativa à obliquidade de Netuno, quando ela estiver nesse intervalo aqui, perto de S8, tá? Eu marco com um ponto grande, ou com um círculo pequeno, tá? Então, essa região toda aqui, as cores têm a ver mais com justamente a inclinação do satélite, tá? Esse ciano são as inclinações maiores, tá? Mais perto de 180 graus, vermelho médias e preto são as mais perto de 90 graus, tá? Ou seja, essa região aqui, em semi-eixo maior e periastro, mais ou menos entre 80 e 200 raios de Netuno, e entre 2 e 10 em semi-eixo, entre 2 e 10 raios de periastro, é a região onde, se o satélite passar ali, provavelmente vai ser induzida uma ressonância secular, tá? Spin-órbita. A partir daqui, então, eu coloco as marés, né? Porque eu quero começar agora um satélite que foi recém-capturado por aquele modelo e ver como é que ele evolui, tá, por maré, e se ele passa em semi-eixo maior e periastro, justamente naquela região que induz a ressonância, tá? Então, eu considero esse modelo de maré, que é bastante clássico, tá? Considera o tempo de demora da resposta por maré constante, tá? Foi desenvolvido por Mignard, por Hutt. Eu apenas não... Se você for ver essas equações, tá? Elas, em geral, elas têm uma série em excentricidade, tá? Porque o raio vetor é mediado, tá? Não é uma série aberta, é uma série filtrada. Até porque o raio vetor sempre aparece aqui no denominador, quer dizer, aquele 1 mais cosseno F vai estar no numerador, elevado a uma potência, vai ser uma série em E, uma série fechada. Depois, o que eles fazem é fazer a média na longitude verdadeira no período, certo? Mas eu percebi que esse modelo mediado não funciona, tá? Aí eu fiz exatamente o mesmo modelo, mas antes de mediar, então eu mantenho os raios vetor e a longitude verdadeira, tá? Em tudo isso aqui. Por que não funciona? Aqui é só uma mostra por quê, né?
Talvez até em relação ao problema em si, que eu estou mostrando, isso não tenha grandes efeitos, mas tem muito a ver com se o satélite é capturado, se o satélite evolui mais rápido, evolui menos rápido, ou se ele é mandado embora, tem muito a ver. Então, aqui é o modelo mediado e aqui é o modelo não mediado, que eu considero, tá? Aquelas equações ali anteriores. E o que acontece aqui? Aqui é a variação do satélite, tá? Isso aqui é tudo no período orbital do satélite, tá? Aqui é a longitude verdadeira, vai de 180, 0 e volta para 180. Isso aqui é como o semi-eixo funciona, até no modelo mediado, você vê que quando chega aqui, o semi-eixo cai abruptamente, tá? O que acontece? Aqui é a excentricidade. Por que a excentricidade sobe aqui? Isso aqui é apenas o efeito do Sol, né, no caso. Por isso que eu coloco, quando eu não coloco o Sol, os dois modelos não funcionam igualmente. Mas na hora que eu coloco o Sol, vai haver grandes oscilações de excentricidade, né? Então a excentricidade chega aqui em cima, né? Eu botei essa linha aqui porque eu mostrei basicamente que é quando realmente a semi-eixo sofre uma influência muito forte, tá? Da excentricidade, né? A partir daqui, quando chega, né, nesse nível aqui de excentricidade, o semi-eixo cai abruptamente, tá? Pelas equações mediadas, tá? Que elas não estão erradas, mas o que acontece aqui, que eu vou mostrar aqui, vai ver que isso não vai funcionar no modelo real. Isso aqui é o modelo real, então é mais ou menos a mesma coisa, tá? O semi-eixo aqui desce igual aqui e sobe, mas acontece que quando a excentricidade chega aqui nesse nível, que faria com que o semi-eixo descesse abruptamente, o semi-eixo não desce. Por quê? A longitude verdadeira está em 180, ou seja, o corpo está no apoastro. Tá? Quando você faz essa média, e que é muito dependente da excentricidade, quer dizer, quando a excentricidade é muito alta, a maré é muito forte. É forte por quê? Porque quando a excentricidade é muito alta, o periastro é muito baixo, ou seja, o corpo passa muito perto, né, do planeta, então a maré ali é muito forte, certo? Mas nesse caso, quer dizer, quando você faz o sistema mediado, na realidade aqui o corpo nunca passa pertinho do planeta, né? Então, quer dizer, ele considera no mediado como se ele passasse, né? Na média ele vai passar ali, então vai ter isso, mas isso não é verdade, né? Aqui mostra que isso não acontece. Então, ou seja, nesses casos de satélite muito longe, considerando o Sol, esse modelo não funciona, tá? Tem que ser um modelo que considere o raio vetor real, tá? Bom, isso foi mais um parênteses, agora vou voltar ao problema anterior, tá? Então, as condições iniciais. Como eu falei, isso aqui é o trabalho da Érica com o Brasser e eu, tá? Então, isso aqui são os elementos orbitais do planetesimais recém-capturados e rompidos daquele planetesimal binário, tá? Vindo do modelo de Wagner e Hamilton, tá? Então, os planetesimais recém-capturados, que vão ser os tritões, né, recém-capturados, vão ter mais ou menos esses elementos orbitais em semi-eixo e periastro, tá? E tem a inclinação que não está aqui. E aí, as primeiras simulações nesse sentido, com maré, eu considero apenas o satélite Netuno, tá? E a maré. Então, eu inicio o satélite com essas coordenadas, aplico aquele modelo de maré e acompanho, tá? E todos os satélites que vão terminar aqui, isso aqui é a evolução dele, lá tá vendo o semi-eixo lá maior, tá? E vai diminuindo, aqui é a linha de excentricidade igual a zero, né? Ele tende aqui, a excentricidade tende a diminuir, quando chega aqui, a excentricidade igual a zero, ele começa a variar o semi-eixo de uma maneira mais lenta, tá? Então, eles sempre fazem isso e desce aqui. Então, todos esses aqui, eu não marquei a posição final desses satélites que começam lá e acabam aqui, tá? Senão ia ficar muito cheio, mas todos eles terminam nessa linha, tá? Até aqui. Então, todos esses satélites que terminam, que têm as condições iniciais tiradas daqui, e que terminam em órbitas circulares próximo de Tritão, eles vão passar por essa região, obrigatoriamente, tá? Quando eu introduzo o Sol, o que acontece? Basicamente a mesma coisa. Tá?
no outro caso, tá? No caso anterior. A única diferença, quer dizer, todos vão passar por essa região. A única diferença é que, como o Sol vai implicar em oscilações fortes, né, do periastro, em alguns casos, o tempo de residência nessa região que induz a ressonância vai ser menor. Basicamente, quando a inclinação é mais baixa, quer dizer, mais próximo de 90, a oscilação é maior e o tempo de residência é menor. Quando a inclinação é mais perto de 180, a oscilação do periastro é menor e ele vai ter um tempo de residência na região que induz a ressonância bem maior. Então, a princípio, está tudo certo até aí. A partir daí, eu introduzo, até aqui não tem frequência própria, tá? Porque ainda não tem os outros planetas. A partir daqui, eu incluo os outros 3 planetas, tá? Que vai aparecer justamente as frequências próprias do sistema solar na integração. E eu começo as integrações basicamente nas mesmas condições iniciais dos problemas anteriores. Aqui, como o problema é um pouco mais pesado, eu não consegui fazer tantas integrações numéricas, mas aconteceu muitos casos assim, tá? Esse aqui seria o ideal, né? Então, vem o corpo aqui, ele daquelas condições iniciais, passa por essa região, e quando passa, a obliquidade de Netuno é excitada, tá? E depois sai daqui, continua, ela se mantém estável nesse nível, né? Ele chega perto do Tritão, tá? Então, aí a pergunta, isso acontece com frequência? Eu peguei o melhor caso? Esse caso é interessante, a gente sempre pega o melhor, mas não é excepcional, não. Então, aí tive aqui a estatística. Isso tudo a gente já viu. Quando só existe o satélite maré, todos os satélites que terminam em órbitas circulares perto de Tritão, depois da idade do sistema solar, sempre vai cruzar a região que induz a ressonância. Quando você coloca o Sol, acontece a mesma coisa, mas com diferente de amplitude de oscilação do periastro, tá? Portanto, com diferente tempo de residência dentro daquela região que induz a ressonância. Satélites com inclinações perto de 180, quer dizer, mais planares, ao contrário, né? Vai ter um tempo de residência maior dentro daquela região que induz a ressonância. Então, quando inclui os 3 planetas, o que acontece? Essa aqui é apenas uma dos resultados, né? A estatística é mais ou menos essa. Como eu falei, não fiz tantas integrações, esse número pode mudar um pouco, mas mais ou menos 1/3 de todos os casos que resultaram numa órbita final de Tritão, numa órbita circular final, perto de Tritão, né, a obliquidade de Netuno passou de 20 graus, tá? A maior que eu obtive foi 50 graus. Quer dizer, isso aqui não é exatamente excepcional, tá? Porque eu chego até 50 graus e tem muitos acima de 20, tá? Então, é um fenômeno razoável pelo fato de Tritão existir, pelo fato dessa ser uma provável evolução natural dele por maré, e também pelo fato de que isso acontece com uma frequência bastante plausível, tá? Aí eu tiro algumas conclusões para o caso de Netuno, tá? Essas primeiras eu já falei, né? Até aqui. Então, se Netuno tinha inicialmente uma obliquidade perto de 0, sua obliquidade atual pode ser naturalmente explicada, né, pela evolução natural de Tritão, da sua posição inicial esperada, né, pelo modelo de Agnew e Hamilton, sem necessidade de qualquer outra suposição ad hoc, tá? Basicamente, isso sempre aconteceria. Então, esse modelo, primeiro, ele dá uma força nova ao modelo de Agnew e Hamilton, né, e também dá uma força nova ao modelo de formação de planetesimais por a questão de Pebble, né? Modelo não catastrófico, né? Modelo não força bruta. É óbvio que isso não é um killer, né? Como a gente chama, do outro modelo, mas o que esse modelo diz é o seguinte, dentro desse contexto todo, cada um desses modelos, agora volta ao modelo de formação dos planetas de gelo, né? Então, cada um desses modelos tem vantagem e desvantagem, né?
Uma desvantagem desse modelo de acreção de planetesimais era o fato de os planetas terminarem com uma obliquidade próxima de zero. Tá? Então, o que esse trabalho mostra é que, no caso de Netuno, isso não é impedimento. Tá? Então, de certa maneira, eu cortei um dos impedimentos que havia para explicar esse modelo em função da obliquidade de Netuno. Tá? Para Netuno, isso não é um impedimento. Tá? Quer dizer, por isso que ele dá um reforço ao modelo, mas não é um matador, porque tem outras questões. Né? E uma das questões é justamente o outro planeta, até Urano. Então, isso aqui é o trabalho que estou começando a fazer agora. Tá? Porque vem a pergunta automática, né? E para Urano isso pode acontecer? Bom, pode. O problema é que Urano não tem um tritão, né? Então, você tem que inventar um tritão para ele, né? De certa maneira, é fácil inventar o tritão, porque o modelo de Agnew e Hamilton, a princípio, ele é bastante realístico, tá? Pelo fato de passarem muitos planetesimais perto dos planetas quando ele tem a migração planetária, e pelo fato de existirem muitos prováveis planetesimais binários, e pelo fato de que esse rompimento e captura de planetesimal seja bastante provável, né? Então, você pode imaginar que também houve um caso semelhante em Tritão. Então, Tritão em Urano. Então, Urano teria também capturado um satélite desse tipo, tá? Um Tritão, um seu Tritão, tá? Ele poderia ter capturado. A pergunta tá, e cadê esse Tritão? Bom, isso também é fácil de explicar. Por quê? Porque, na verdade, até no caso de Netuno, naquelas integrações, muitas das inclinações ali, eu mostrei as inclinações. Muitas daquelas simulações, eu mostrei simulações em que Tritão em que o satélite simulado para perto de Tritão, tá? E mostrei que em todos esses casos acontece a passagem pelaquela ressonância, pela região que induz ressonância e causa uma obliquidade em Netuno. Mas em muitos casos, que eu não mostrei ali, porque não interessava, o satélite acaba colidindo com o planeta, quer dizer, ou vai em todas, colide ou não é outra questão, né? Mas ele espirala todo o caminho até R igual a zero, tá? Ou seja, existir ou não esse tipo de satélite que ainda é capturado é uma questão também aleatória, tá? Eu diria que dá meio possibilidade dele existir ou dele ter simplesmente espiralado direto, né? Então, explicar o caso de Urano não é difícil nesse sentido. Quer dizer, por que esse satélite não está lá? Porque ele pode ter espiralado todo o caminho até colidir, entre aspas, com Tritão, tá? Com Urano. Esse é um caso, quer dizer, ali eu mostrei um caso mais parecido com Netuno, né? Com a obliquidade de Netuno, mas que não era o caso mais de maior obliquidade, né? Aqui não, aqui eu realmente forcei a barra, tá? Isso aqui é o caso de todas essas integrações. Ah, sim, eu considero também um satélite com 5 massas de Tritão, tá? Eu preciso de um satélite mais robusto para que ele possa inclinar isso tudo, tá? Então, com o satélite de 5 massas de Tritão, eu consegui essa integração aqui, que ele chega a quase 90 realmente, tá? Aqui é só mostrando, confirmando que é aquela ressonância, tá? Essa aqui é a variação do nodo orbital de Netuno pelo nodo equatorial, tá? A diferença, então, o fato de estar aqui librando é porque eles estão anguares, estão em ressonância, né? E é curioso que continua sendo S8, tá? Não é o S7, não. Mesmo no caso de Urano. Aliás, eu achei o S7 para Urano, mas é em outra região e parece ser fraco, tá? Mas ainda estou olhando isso aí também. Assim, a outra questão interessante que eu estou vendo agora é isso aqui, quer dizer, o geral está todo aqui, né? A variação geral, mas acontece alguma coisa aqui que eu vou ampliar. O que acontece aqui no finalzinho? É mais ou menos isso aqui, tá? Aqui tem mais coisas a ser explicadas que explicações. Lá pelas tantas, a variação do semestre de disparo, isso é natural até na própria fenômeno de maré, mas chega aqui que é como se houvesse uma captura em movimento médio, mas isso não existe porque não existe outro corpo, né? O satélite está sozinho, tá? Dentro do sistema de satélite, claro, né? Então, hoje eu não sei explicar isso, mas o que é interessante porque a partir daqui começa a haver uma variação bastante
uma oscilação bastante forte, tanto da excentricidade como da inclinação. Lembrando um pouco COSAI, mas não sei se é exatamente isso, porque aqui parece que tem mais períodos do que aqui, enfim. E também oscila a obliquidade de Urano, tá? E o mais interessante aqui, que eu notei, é que, veja só, aqui a inclinação do satélite é retrógrada, né? Quando chega, né, nessa parte aqui meio caótica, ela começa a ir prógrada, retrógrada, e no final ela acaba sendo prógrada, tá? Por que é interessante ser prógrada? Porque se houver uma colisão, que eu não fui até o fim. Inclinar a obliquidade de Urano é até razoável, tá? Isso não é difícil. Sumir mais ou menos com o satélite também não é, porque ele vai espiralar até o fim. Mas como criar o sistema de Urano de satélite de Urano que existe hoje, né? Essa aqui é a questão. Uma ideia é criar ele exatamente com esse satélite que espirala todo o caminho, né? Na verdade, provavelmente ele não vai colidir. Se ele tiver em órbita circular, ele vai espiralando. Quando chegar no limite de Roche, ele vai se transformar provavelmente num disco, num anel em torno de Urano. Só que isso poderia formar um sistema de satélite posterior, só que ele está em órbita retrógrada, né? Então não bate. O que acontece aqui é que justamente ele vira para o outro lado, né? Então, se isso colidir, vai colidir em órbita prógrada. Então, pode ser que isso funcione. Mas tem mais problemas que soluções aqui. Primeiro que isso aí eu realmente estou escolhendo os casos mais raros, tá? Botando aqui. Então, isso realmente acontece. E a segunda coisa é que na hora que virar prógrada, ele também não vai mais espiralar para dentro. Tem esse problema, né? Então, eu diria que hoje tem mais problemas do que soluções, mas aqui para finalizar umas conclusões e discussão sobre o caso de Urano, né? Exatamente como Netuno, Urano também, a habilidade de Urano também pode ser aumentada pelo efeito do satélite numa órbita excêntrica. Isso aí é igualzinho, tá? É muito parecido mesmo. Só que no caso de Urano, como a habilidade dele é maior, você vai precisar de um satélite também mais parrudo, tá? As mais altas habilidades obtidas por Urano são 55, 62, 72 e 81 para satélites com massa de 2, 3, 4, 5 massas de Tritão. Agora estou começando a tentar 6. O problema de usar massas muito grandes é que aquele modelo de captura também começa a ficar menos provável, né? Então sempre tem um problema adicional, né? Em muitos casos, devido à maré, justamente o satélite espirala todo o caminho, né? Até Urano. E o problema é esse, como criar o sistema atual do satélite, né? Isso aqui seria uma possível solução. Alguns satélites podem se tornarem prógrados, né? Quando eles ficam muito próximos de Urano, né? Isso que eu mostrei ali. Poderia ser uma sugestão de solução. Mas mesmo assim, como é que eles vão colidir, né? Já que estão em órbita prógrada, vão parar de espiralar, né? Mas tem essa outra, provavelmente, solução. Os periastros mais baixos, em muitas integrações numéricas, eles chegam no limite de Roche, para muitos casos em órbitas excêntricas, né? Eventualmente pode haver colisão também. Quer dizer, uma colisão numa órbita excêntrica não vai formar aquele anel, vai ser outro tipo de fenômeno, né? Que vai colidir com o planeta e deve também provocar um disco também, isso também poderia formar um sistema de satélite, né? O que eu estou planejando? Estou tentando agora, comecei a tentar órbitas prógradas. Por que órbitas prógradas? Bom, as órbitas prógradas não vão espiralar, né? Porque a órbita prógrada, o efeito de maré é justamente esticar a órbita e não concentrar ela. Mas uma órbita muito excêntrica, na verdade, ela, mesmo sendo prógrada, ela diminui o semi-eixo, tá? Uma órbita muito excêntrica, ela diminui o semi-eixo. Mas mesmo assim, quer dizer, quando o semi-eixo... esqueci de falar. Essa mesma questão, quer dizer, o fato de ser órbita retrógrada não é especial para excitar a obliquidade do planeta, tá? Eu só considerei isso por causa da facilidade de
de Tritão, né, que é retrógrado, e de desaparecer com o satélite fictício de Urano, né? Mas para a órbita prógrada funciona da mesma forma, né? Então, isso também acontece para as órbitas prógradas, né? Mas se ele circularizar, eu acho que há pouca chance de ter alguma solução, né? Mas pode haver colisões pelo fato até da própria órbita ser muito excêntrica, tá? Enquanto ainda tiver o efeito do Sol, né? Fazendo aquela sobe e desce da excentricidade. Eventualmente pode colidir, tá? Isso aqui é só para confirmar. Quer dizer, existe o mesmo efeito quando a órbita é prógrada, mas a colisão também pode ser em órbita prógrada, nesse sentido de apenas do periastro ser muito baixo e colidir, mas não de ele espiralar já numa órbita circular, aí seria impossível. Então, isso está em aberto, né? E eu estou fazendo isso agora e estou bastante animado. Vamos ver se sai alguma solução daí. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Rodney. Bastante interessante, bastante coisa ainda para ser explicada, mas se traz um cenário bastante curioso. Estamos abertos a perguntas, comentários. Parabéns pela apresentação, acho muito interessante. Tem uma questão em relação a Netuno. O que o senhor assume como período de rotação inicial dele? Não sei se eu perdi isso ou se em algum momento o senhor falou, porque em relação até o raio síncrono dele, para ter uma noção de até onde migraria esse corpo, ou se chega um momento que ele para a migração, ou realmente ele colide com o corpo central, na maioria dos casos, né, com o Netuno. O período de rotação inicial, porque ele tem obliquidade próxima de zero, né? Mas a rotação inicial. Isso é baseado muito no trabalho do Alexandre Correia, né? Que ele mostra, né, que o período de rotação dele ele converge muito rápido para o síncrono, né? Então, mas eu considero, tá? Dentro daquelas equações eu considero um meio ad hoc, né? Mais rápido, né? E depois ele muito rápido converge, tá? Então isso não é um problema, isso aí é muito tranquilo. E também considero a obliquidade do satélite zero, tá? Desde o começo, zero. E pelas próprias equações, quando ela começa zero, ela vai sempre zero, tá? Obrigado pela apresentação, professor. Tenho duas dúvidas sobre a simulação. Você disse que, bem no início, que você considera alinhado os eixos de inércia do satélite em relação ao planeta, é isso? Considera o quê? Alinhado o satélite aos eixos de inércia. Sim, a integração, ele supõe que, não o satélite, o planeta, né, que é o corpo central, os eixos principais de inércia deles estão coincidindo com o meu sistema de referência, XYZ, tá? Para iniciar, e o tempo todo, tá? Porque o segredo da integração é essa, porque aí em cada integração o eixo vai mudar um pouquinho e eu já jogo o sistema de referência para lá. Certo. Então, o sistema de referência ele é recalculado a cada passo de integração. A cada passo, exatamente. E é curioso que não é depois, não. Isso aí, eu estava tentando, né, tipo assim, eu calculo essa mudança, faço a integração e agora vou mudar. Na verdade, é tudo integrado junto, porque senão dá problema. É como se fosse exatamente, quer dizer, dentro de um passo, né, eu tenho que considerar aqui, no caso, pelo menos dentro desse modelo, um modelo não simplético, tá? É aquele modelo clássico, tipo Radal, Boole-Storr, tá? E sempre nesses integradores tem todos aqueles passos anteriores, né? Ele vai para um lado só. Então, tudo isso é feito junto com a variação do eixo do sistema de referência. O sistema de referência é como se fosse integrado junto, tá? Entendi. E
A outra é com mais curiosidade. Demora muito a integração por conta disso? Demora. Por isso que eu tento sempre ter os computadores mais rápidos, né? Porque, primeiro que o integrador é clássico, né? Simplético, né? E depois isso acrescenta um... É como se eu coloco dentro da subrotina a força, tá? Umas equações, mas como se fosse uma perturbação extra ali também, tá? Então, tem mais essas contas a fazer, tá? Eu tentei diminuir ao máximo, mas demora, né? Mas funciona. É o importante. Obrigado, viu? Obrigado, Paulo. Mais alguém? Tem alguém online? Não? Bom, eu tinha algumas questões. Quando você falou no caso do Netuno, você tem obliquidades entre 20 e 50 graus. A dependência aí é qual? Porque eu tenho 20, quais são os parâmetros que definem a que valor se chega? Eu não pesquisei isso, não. Isso deve ser um problema bem complicado. O que acontece é que, ó, isso aqui são... Quando eu determinei esse gráfico, quer dizer, tem os círculos grandes aqui, são nessa mesma região aqui, o período ficou o período da obliquidade de Netuno ficou nessa faixa. Mas nessa mesma região tem os pontinhos pequenos, tá? Que não estão naquela faixa. Acho que depende muito da condição inicial do satélite, além do semi-eixo e excentricidade de inclinação. São os parâmetros angulares. Tá? Dependendo do parâmetro angular, ele vai ou não entrar nessa ressonância, tá? Então depende muito de quando ele entra nessa região, de que forma ele entra, tá? Agora os detalhes eu não pesquisei, não, tá? Tá, bom, com certeza ele tem que entrar na ressonância para produzir o efeito. Exato. Mas se ele pode entrar mais cedo, mais tarde, ou entrar de maneira diferente, isso que talvez afete, então... Talvez nem chegue a entrar, dependendo dos outros pontos angulares, né? Ele entra na região, mas não entra, quer dizer, talvez eu tenha forçado, isso aqui todos os satélites passam nessa região, só que essa região, pelo fato de ter pontinho pequeno aqui, ela não é 100% efetiva, ela também tem uma probabilidade aí. Sim, mas aqueles que entraram em ressonância produzir a obliquidade entre 20 e 50. Quem não entrou não produz o efeito. Não. Até menor, né? Aquele eu botei 20 e 50 em terço dos casos, né? Sim. Mas tem entre 10 e 20, muitos casos também tem. Quase todos têm, você sente uma certa... dá um pulinho assim. Acho que ninguém passa ali despercebido. Aliás, também eu fiz, que não interessava muito no caso, mas outra pergunta, mas se Netuno viajar com uma obliquidade inicial, isso também funciona, tá? Pode não ser interessante, mas funciona. Ou seja, se o modelo de colisão de embrião fosse se mostrar verdadeiro, assim mesmo, a obliquidade de hoje, de Netuno, muito provavelmente não era a inicial, tá? Ele pode ter mudado um pouco quando o Tritão passou ali. Podia ter sido até maior, podia ter começado por 50 e ter abaixado, 40, enfim. Funciona com bastante frequência mesmo para uma obliquidade inicial maior, tá? Ok. E no caso, esse último exemplo que você dá ali, que tem aquele platô, pode colocar novamente? Então, você disse que ainda não identificou o que é, mas quais são as possibilidades? Porque aí, o que está sendo simulado nesse sistema? O que tem aí? Tudo, né? Você pôs todos os planetas já? Tem o satélite, tem o planeta central com a variação da obliquidade, o J2, o satélite, o Sol e os outros 3 planetas, e a maré. Tudo isso. Isso é muito recente, né? O que eu vi aqui, quer dizer, quando eu pensei assim, na hora que a órbita fica prógrada, então ele para de ter essa variação, mas isso, quer dizer, ela não fica prógrada direta aqui, né? Ela prógrada e depois é um corte muito abrupto, né? Foi a única coisa que eu pensei, né? Não, por enquanto não consegui ter outra ideia, não. O que pode ser isso? Parece realmente uma captura. Mas não, se você botar isso aqui, na verdade, você pode ainda botar um zoom nisso aqui, isso não é exatamente reto, é uma escadinha. Aliás, tem exemplos aqui, esse é um desses casos, tem os exemplos que
não faz assim exatamente. Ele faz, dá uma escadinha ou outra, às vezes tem mais de uma escadinha. Então não é um local muito fixo, não, mas é mais ou menos nessa região aqui, tá? Eu acabo botando em unidade astronômica, às vezes a pessoa não visualiza muito, mas isso aqui é mais ou menos 1.000 unidades astronômicas, né? 1.500, 1.000 raios de Netuno, né? Aqui deve ser uns 400, 300, não sei. Tem que ver o que bem tem aí, distante. o que tem aí de diferente. Está bem distante ainda. É porque, a princípio, né, o semeixo fica um platô ali, pode ter alguma pequena oscilação, mas a excentricidade e inclinação... Ele oscila muito fortemente, né? E lembrando... Não, provavelmente isso eu acho que é o Sol ainda que ainda está funcionando, porque nessa distância eu acho que ainda, o Sol ainda influencia, né? Mas a excentricidade e inclinação parece que também não estão conjugadas, né? Não parece exatamente COSAI, não. Eles oscilam muito forte, mas não estão antagônicos, né? Não estão em oscilação inversa, não. Aliás, aí, bom, é que tal coisa, né? Eu acho que se fosse só inclinação retrógrada, ele vai exatamente junto, né? Quando é prógrada, que a cidade aumenta e outra diminui. Quando é retrógrada, não. Mas aqui é os dois, né? Aliás, acho que o COSAI nem funciona assim, né? Não, acho que o COSAI é de um lado ou do outro. Nunca. O COSAI não funciona assim. E o ângulo ressonante, nesse caso, que tem? É difícil ver, porque justamente eu teria que fazer um zoom, quer dizer, o ângulo ressonante seria esse, né? Mas esse finalzinho aqui, quer dizer, ele mesmo varia pouco, né? Mesmo que quebrasse a ressonância, isso vai muito, muito devagar, né? Porque esse tempo aqui é bem... A escala de tempo. Né? É bem... Eu acho que eu vejo ele depois, ele sai um pouco daquilo, mas não dá para tirar uma conclusão muito forte ali. Ok. 5 vezes a mais de Tritão, esse. Tem que ser mais massivo justamente para poder inclinar bastante o Urano, né? Mas é curioso que com 2 chegou a 50, né? Eu fiz com 1, mas eu não consegui nada interessante com 1. Talvez porque ainda não tenha integrado os tempos suficientes, ainda vou olhar. Entendi? É muito mais massa do que teria no sistema de satélite do... Sim, Urano, né? sim, mas esse não seria um problema, porque acho que muita coisa se perderia, né? Quando se houvesse uma colisão, ou se enfrentasse um limite de Eu estou Roche. imaginando um cenário, talvez, se você tivesse um sistema primordial de satélites que formado junto com o Urano, e você faz essa captura, esse cara vem migrando, e você tem um outro destrói, pode destruir e depois voltar. Essa seria outra ideia, né? Mas eu acho que a destruição via espiralar em órbita circular, acho que é muito... É uma destruição realmente super catastrófica, acho que não sobra nada. Agora, se ele vier em órbita excêntrica, tá, acho que ele pode destruir mais ou menos, né? Eventualmente ele colide e sobra alguma coisa que pode reaquetar, isso é possível, né? Mas ainda assim tem o problema do disco que você vai formar, ele também está retrógrado. Se colidir vai formar algum disco. Isso pode ajudar, né? Porque tem um trabalho que do Morbidelli e outro que a gente chama de C-disc. Né? Pode formar um disco que pode ajudar até na forma. Só que aí vai ser exatamente... não, isso não vai ser ruim, porque vai criar um disco naquela região que vai forçar um J2 ali, que vai ajudar na criação dos satélites semidestruídos no entorno daquilo. Isso pode ser, mas aí é quase que a obliquidade inicial obtida de maneira leve, de maneira de ressonante, talvez seja pouco necessária, não sei. Ele vai inclinar, depois vai bater, quer dizer, ele vai formar um disco C num plano diferente do plano do Equador, né? Um pouco inclinado. Aí vai ter esse disco C, e aí o Equador vai para ali, não sei, é uma pergunta, né? Talvez vá para ali o novo Equador. Aquele modelo do Morbidelli é interessante porque
Então, ele explica melhor o Miranda, né? Que é o satélite interno. Que ele formaria desse disco, né? Ou desse ou do... Esse aqui ele tem uma composição mais próxima da superfície de Urano, né? Então seria, sei lá, como se alguma coisa arrancasse algo um impacto arrancasse algo da superfície, formasse esse disco, e esse disco o torque para girar ele e o que conseguiria formar acontece Miranda, né? no caso ali, o colisão não é do satélite, é do planetesimal robusto. Ou do embrião, acho que até um embrião. E aí na colisão ele forma, primeiro ele destrói o sistema, ou pode ser que o sistema ainda não existisse, ainda tivesse em acreção, né? E forma um C-Disk, que vai ser o novo equador do planeta. Então, aquela poeira ou aqueles satélites destruídos vai aquietar de novo em torno daquele plano, tá? É isso. E o plano do Equador vai ser determinado pela direção de colisão desse embrião, né? Aí, no caso aí do satélite, primeiro que vai ser um C-disco menor, né? Não sei qual é o efeito dele. Segundo, que seria ele que vai determinar o novo Equador, ou o Equador que foi inclinado antes, ou vai ser uma média dos dois, aí não sei. Rodney, parabéns pela apresentação e pelo trabalho, excelente. Só uma dúvida, você integra satélite por satélite daquelas condições iniciais, né? Você não considera... Sim, um de cada vez, tá? Você acha que isso vai mudar se você considerar um conjunto de satélites entrando juntamente ali, porque eles vão interagir entre si e isso dificulta o processo? Você fala por causa de Urano, né? Porque Netuno já está direitinho, se botar qualquer coisa lá vai atrapalhar. É um caso a se pensar também, né? Bota mais de uma... Mas aí é muita variável, né? Muita condição inicial, qual condição inicial obter, né? Não sei, é um caso a se pensar, mas não sei se é o caso de pensar isso agora. Eu acho que é melhor, primeiro fazer com um só em todas as possibilidades possíveis, né? Retrógrado, prógrado, massas maiores, para ver o que acontece. Depois colocar mais um pode ser uma ideia, mas o que pode acontecer? Eles podem colidir, né? Eles podem, talvez, interagir entre si, ficar capturados em ressonância, parar de migrar para maré, algo nesse sentido. Parar de migrar, não, porque os dois vão estar em órbita. Bom, pode ser uma retrógrada e outra prógrada, né? Aí vai ser bonito, né? Um vai para um lado, outro para o outro, entra em ressonância. Interessante. E depois o que acontece, não sei. E outra coisa, esses elementos aí são do baricentro ou são os osciladores? Esses elementos são planetocêntricos, né? Planetocêntricos. Eventualmente o Urano deve receber um chocalhão ali, né? Por causa da perturbação dos outros planetas, então o baricêntrico, porque já fiz algumas integrações com osciladores que deveriam ser usados no baricentro, e aí eu vi algumas coisas esquisitas acontecer quando eu uso os osciladores, porque o planeta central move um pouco, né? E aí aparecem algumas variações artificiais de elementos. Eu não sei se o satélite assim mais perto se causa problema, não. Acho que é muito parecido. Heliocêntrico e baricêntrico. Eu lembro que isso acontece muito nos mais distantes, né? objetos de Kuiper, né? Porque os objetos lá longe. Aí não sei, mas pela forma que é construído o meu integrador, a cada instante o sistema de referencial é sempre o equador do planeta, tá? Se eu quiser, aqui, por exemplo, aqui foi em relação ao plano invariante, mas eu tinha que fazer as contas para jogar para lá, né? Porque o que sai naturalmente é em relação ao plano do equador. Obrigado, parabéns. Obrigado. Mais alguém? Mais alguma? Nada? É só um comentário, mas talvez seja algo mais ad hoc ainda, né? É bom evitar. Mas qual é, com os estudos que você fez antes lá com a Eri, qual é a chance de você ter, por exemplo, durante a migração de Urano,
dos encontros com planetesimais, com quão frequentes os planetesimais podem ser capturados, ou às vezes nem capturados, mas entrar dentro do limite de Roche e se romper. É algo frequente ou algo muito... Porque, suponhamos, né, ele produziu, esse efeito produziu a obliquidade e limpou tudo ali. E depois, um outro entrou, um planetesimal qualquer, e dentro do limite de Roche se rompeu e formou o que tem lá. A pergunta É razoável? Isso é muito ad hoc. Isso não sei, isso não é minha expertise não, mas eu acredito que se ele passa rapidamente no limite de Roche, acho que ele não se rompe não, acho que ele tem que ir devagarzinho. Ah, é? Uma passagem muito rápida, não sei se alguém saberia isso, mas acho que não dá tempo de romper, tem pressão. Mas se romper é uma coisa interessante, porque isso acontece com alguma frequência, a inclinação fica lá dentro do... O periásteo fica ali dentro do livro de Roche. Não estou falando desse caso que você está falando, estou falando do próprio satélite aqui nesse caso, né? Você está falando de um planetesimal chegar perto do Urano. Suponhamos que esse daí até porque caiu nesse caso no planeta, né? Colidiu com o planeta. Quer dizer, é algo muito remoto ou é razoável de entrar objetos assim, né? Eu não lembro exatamente quão perto, mas os que... Deixa eu voltar aqui, já tinha deixado, mas... Os que dá essas coordenadas iniciais, acho que são planetesimais binários, no caso, que passam realmente relativamente perto. Agora, eu não tenho exatamente esse número, mas é alguns raios do planeta, tá? Não posso passar lá longe 100... Na minha cabeça, entre 2 e 10 raios, talvez. Mas é um chute assim que eu não estou lembrando dos detalhes, não. Quer dizer, algum desses casos eles passaria dentro do limite de Roche, é possível, mas a gente não verificou isso não, até porque eu acho que não sei se acontece alguma coisa, se eles chegam a se desintegrar. É rápida demais, né? Eles são altamente excêntricos, né? Tá, é uma curiosidade, de repente fazer uma investigaçãozinha nesse daí, se tem alguma chance. Tem que ver quanto tempo tem que ficar para ele se desintegrar em vários pedaços, porque isso acontece. Estou falando agora no caso do satélite, que alguns entram, assim, por causa da excentricidade. O satélite ele vai estar orbitando ali, então ele vai ficar um tempo maior, né? Mas no caso que nem aquele do Schumacher-Levy 9 com Júpiter, né? Passou uma distância aparentemente não tão próxima, assim, mas dentro do limite Roche, e rompeu, mas aí não ficou capturado ali, né? Então... Ele foi rápido e rompeu. Não, se bem que teve mais de uma, né? Não sei, não me lembro. Ele passou perto, depois passou de novo. Acumulativo, talvez o efeito. Na cabeça eu tenho que isso não seria assim tão imediato, mas não tenho certeza, porque se for, já tem um problema em aberto aí. Acho que há casos aí, eu falo até dos satélites, né? Nem falo dos planetesimais que passam perto, né? O que aconteceria? Quer dizer, se ele se rompesse, mas eles estão com a velocidade de ir embora, alta, né? Mas na hora que explode, vai ter um delta Vzinho aí, que alguns seriam capturados, não sei. Não, eu pensando, de repente, até com SPH, de repente dá para fazer uma simulação. Eles teriam que passar dentro hoje. Se alguém puder fazer isso para mim, pode ser interessante para nós, né? A gente tem pessoal aqui que essa é a ideia de ser pesquisado. Vamos pensar, é uma possibilidade. Tá legal. Legal. Mais alguém? Mais alguma coisa? Não? Então agradeço novamente ao Rodney, muito obrigado.